a Deus que nós estamos na casa do Pai, tendo mais uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Você veio para ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém. Amém. Então, eu quero te pedir que nesse momento você cale todas as outras vozes para você ouvir somente a voz de Deus. Que nesse momento você que está aqui está ouvindo a minha voz, mas quem sabe você também está ouvindo várias outras vozes aí no teu subconsciente, né? Você está aqui me ouvindo, mas ao mesmo tempo você está ouvindo uma voz dizendo: olha, amanhã é segunda-feira, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou fazer isso aqui, eu não sei, eu tenho que resolver. Ah, o fulano que ficou em casa, o ciclano, não sei. Então são várias vozes muitas vezes que estão na nossa cabeça e nós precisamos calar todas elas para ouvir a voz de Deus, para receber do alto aquilo que o Senhor deseja falar ao meu e ao teu coração. Entender que Deus é soberano, que Ele conhece cada um de nós particularmente. E Ele sabe exatamente o que nós desejamos ouvir, mas Ele sabe também exatamente o que nós precisamos ouvir. E nem sempre o que nós queremos ouvir é o que Deus deseja falar. Então, permitir que somente a voz dele esteja no nosso coração faz muita diferença, para que no decorrer da tua caminhada, no decorrer dos teus dias, você possa entender o que Deus deseja fazer. Nós estamos aqui em mais um domingo de culto, mas nós não podemos permitir que seja mais um culto somente. Esse culto de hoje, a palavra que será ministrada, os louvores que serão entoados, tudo que será falado, ministrado, o ambiente que será criado aqui neste lugar hoje, precisa fazer a diferença na minha vida. Eu estava meditando e o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Muitas vezes nós estamos no automático. Hoje é dia de culto, vamos para o culto. Chegamos aqui, sentamos, ouvimos uma palavra, louvamos, ouvimos a ministração, oramos, voltamos para casa e parece que está tudo certo. Mas aí muitas vezes nós vamos perceber que não está. Quando eu começo a enfrentar situações na minha vida e eu não sei lidar com elas. E se eu não sei lidar com elas, é porque a palavra que já foi liberada, ministrada, ensinada, ela foi roubada. E quando a palavra é roubada, nós ficamos sem recursos para agir no momento que precisamos agir. Por isso eu iniciei esse culto dizendo para você: cale todas as vozes, ouça a voz de Deus. A palavra do Senhor, em algum momento, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 20, e no verso 19, vai falar que os discípulos estão em uma sala trancada, mas eles estão ali porque eles estão com medo. Eles estão ali porque aconteceu algo que eles foram ensinados, orientados, eles foram advertidos dos acontecimentos. Mas agora eles estão dentro de uma sala, fechados, preocupados, angustiados, nervosos, repreensivos com os acontecimentos, sem saber o que fazer. E nesse momento que eles estão ali, vai dizer, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas fechadas,
por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Jesus já havia falado para eles tudo o que ia acontecer. Jesus já havia falado para eles que ele seria crucificado, que ele seria entregue, que ele seria morto. Jesus havia falado para eles que ele ressuscitaria. Mas eles estavam ali trancados, com medo, angustiados, apavorados. Por quê? Porque diante de situações, muitas vezes na nossa vida, nós esquecemos daquilo que já ouvimos, daquilo que já foi falado, daquilo que já foi ministrado. E aí Jesus chega naquele ambiente de medo, de angústia, de preocupação, e ele diz: paz seja convosco. Paz. Era Jesus dizendo: tenham paz, fiquem em paz. Porque nós não conseguimos tomar decisões, fazer escolhas. E isso é um conselho bíblico. Não faça nenhuma escolha, não tome nenhuma decisão, não tome nenhuma atitude se você não tem paz. Paz. É a paz que nos dá direção. É a paz que nos mostra o caminho que devemos andar. Em João 16:33 vai dizer assim, a minha tradução é um pouquinho diferente da que vai ser colocada ali, mas eu quero ler aqui para você. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis muitas. São poucas? Não, muitas. Muitas. Então por que você se surpreende quando você passa por aflição? Por que você perde noite de sono quando você passa por aflição? Por que você se angustia quando você passa por aflição? Por que você chora e se lamenta quando você passa por aflição? Porque a palavra não está arraigada no teu coração. Essas são palavras de Jesus. Jesus disse, foi Jesus que disse: no mundo vocês vão ter aflições. E aí eu estava lá meditando nessa palavra e falando com o Espírito Santo, e eu disse: Senhor, mas o que é o mundo? O mundo é tudo o que não faz parte da natureza divina de Deus. Tudo que não faz parte da natureza divina de Deus. Então faz parte do mundo tristeza, angústia, dor, mentiras, frustrações, traições, abandono, desprezo, e a lista se propagaria se fosse colocar ainda mais. E tudo isso Jesus venceu. Tudo isso Jesus venceu. Ele venceu a tristeza, ele venceu a angústia, ele venceu a dor, ele venceu a traição, ele venceu o abandono. Para pensar. Para pensar dos momentos em que Jesus enfrentou o abandono. Para pensar que ele caminhou, ensinou, deu a vida dele 3 anos ensinando 12 discípulos. E no momento em que ele é preso, todo mundo foge, fica ele sozinho. Para pensar que um daqueles que estava na mesa da ceia com Jesus é o que se levanta dali e vai vender ele por 30 moedas de prata. Traição. Jesus estava dizendo aqui: vocês vão enfrentar as mesmas coisas. As mesmas coisas.
Agora, qual vai ser a diferença na minha vida e na tua vida? É fazer o que Ele fez. Nós estudamos aí por 40 dias ser discípulo de Jesus. É fácil ser discípulo? Não é fácil, porque nós temos que negar o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos. Ah, querido, como é difícil negar os teus desejos. Como é difícil negar aquele sentimento, muitas vezes, que está gritando dentro de você. Faça assim, fale desse jeito, haja dessa maneira. Como é difícil. Mas nós só vamos poder testemunhar no dia de amanhã. Nós só vou poder contar um testemunho, uma vitória, algo diferente que aconteceu na minha vida, se eu negar a mim mesma. Se eu não me negar, se eu permitir que os meus sentimentos sejam aqueles que me conduzem, se os meus pensamentos são os que me conduzem, eu não vou ter nada para contar, a não ser frustração e derrota. Não vou ter. Não vou ter, é inevitável. Se Jesus tivesse permitido os sentimentos tomarem conta dele, um homem que deu a vida e que agora estava sendo conduzido a uma crucificação, aonde todos aqueles que caminharam com ele, viveram os milagres que ele fez, foram curados por Jesus. Agora todo mundo abandonou e ele está ali sozinho. Então, nesta noite, eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Porque a ordem que nós recebemos do alto hoje é ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Ter bom ânimo é uma decisão, não é um sentimento. Porque há momentos que você não vai ter bom ânimo. E aí você vai ter que decidir, ou eu me levanto e tenho bom ânimo diante disso, ou eu me entrego a isso. É decisão. Decisão. Mateus 5, no verso 11 e 12, vai falar. Vamos ver se nós conseguimos ler aqui. Bem-aventurados serão vocês, bem-aventurados, felizes, tem outras traduções que diz, olha só, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. O 12. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Agora me diz uma coisa: se alegrar sendo perseguido é um sentimento ou é uma decisão? Eu não vou ter sentimento de alegria sendo perseguido. Eu não vou ter sentimento de alegria passando por momentos difíceis. É uma decisão. Eu preciso decidir me alegrar. Eu preciso decidir fazer o que a palavra de Deus me ordena a fazer. E para nós encerrar, eu quero ler Josué capítulo 1, do verso 6 ao 9. Glória a Deus. Josué capítulo 1, do verso 6 ao 9. Para que você possa sair daqui nesta noite com bom ânimo. Josué capítulo 1. O verso 6 e o verso 9. Glória a Deus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você.
Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Amém. Aleluia. 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que ande. Seja forte, seja corajoso. É uma ordem. Tenha bom ânimo. É uma ordem. Agora é você que decide se você cumpre, obedece, ou se você vai se deixar levar por aquilo que você está sentindo, por aquilo que você está pensando.